Nós já convidamos os próximos colegas, Denis e Matheus. Quem vai fazer a exposição é o colega Denis. Sim, muito bem-vindo, Denis. Queria só esclarecer que eu vou deixar o celular, mas é só com temporizador. Tá? Claro, claro. Fique à vontade. Tá muito boa tarde, Denis. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Lhe passo a palavra. Tens 10 minutos para apresentar para a gente a sua temática. Fique à vontade. Boa tarde. Meu nome é Denis Della Moura, eu sou estudante de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu e meu colega e amigo Matheus Goulart, que aqui se encontra, iremos realizar a corrente apresentação referente a como o Instituto do Cram-Down realiza a garantia dos interesses transindividuais dos stakeholders nos ordenamentos jurídicos brasileiro e norte-americano. Pois bem, primeiramente, cabe salientar que o Instituto do Cram-Down ele se encontra presente no procedimento de recuperação judicial, que é originado a partir da antiga concordata e que em importantes detalhes se diferencia do procedimento de falência, sendo que ambos os procedimentos de recuperação judicial e de falência encontram-se previstos atualmente no direito brasileiro na Lei nº 11.101 de 2005, que foi atualizada recentemente pela Lei nº 14.112 de 2020. Pois bem, afinal de contas, o que diferencia um procedimento do outro? Bom, no procedimento de falência ocorre o levantamento do ativo, a verificação do passivo, a amortização entre ambos e, caso haja algum lucro remanescente, que seja então redistribuído aos ex-integrantes do quadro societário da então massa falida. Todavia, no procedimento de recuperação judicial, para além do pagamento dos credores, objetiva-se também e principalmente a manutenção da situação operacional da empresa. Ou seja, além de pagar os credores, a empresa continua mantendo seus empregados, continua disponibilizando os produtos aos consumidores, prestando serviços às sociedades e também pagando impostos, que são ou deveriam ser revertidos em prol da população, especialmente da população mais carente. Logo, o procedimento de recuperação judicial ele é mais preferível sob esse viés social do que o procedimento de falência. Pois bem, como ocorre então na prática este procedimento de recuperação judicial? Bom, primeiramente, esse procedimento pode ser proposto por quaisquer das sociedades previstas no artigo 2º da Lei nº 11.101 de 2005, a partir do qual o juiz, a seu sabor, nomeia um administrador judicial que pode, em comunhão ou não com os demais credores, apresentar um plano de recuperação judicial, que será posto à votação em uma assembleia creditícia, uma assembleia de credores. Bom, no procedimento de recuperação judicial, nós temos quatro classes de credores. Os credores trabalhistas, os credores reais, os credores quirografários e os credores que se classificam como EPP, empresa de pequeno porte, ou ME, microempresa. Bom, para ser aprovado o plano de recuperação judicial, precisa-se que, dessas quatro classes de credores, 3 tenham aprovado o plano. Ah, mas só tem 3, então que 2 tenham aprovado o plano. Bah, doutor, só tem 2, que uma então tenha aprovado o plano. Uma é o mínimo que a legislação espera. Bom, nessas 4 classes de credores, os credores trabalhistas e os credores que se classificam como EPP ou microempresa ou empresa de pequeno porte, necessitam-se do voto de, no mínimo, 50% de seus titulares e mais 50% do total de credores presentes na Assembleia Creditícia. Enquanto, em relação às outras 2 classes de credores quirografários e credores reais, necessita-se do voto de, no mínimo, 50% do total de créditos. Todavia, não são incomuns as situações em que este quórum mínimo não é alcançado em ambas as classes. Para isso, existe justamente o Instituto do Cram-Down, que foi trazido do direito norte-americano. Porém, o que é o Instituto do Cram-Down? É um instituto que possibilita ao juiz que ele, enfim, possa, não havendo a aprovação do plano de recuperação judicial pela via tradicional, pelos credores, que ele possa, mesmo assim, aprová-lo. No entanto, existem alguns requisitos para que esse plano para que esse Instituto do Cram-Down possa ser aplicado. E esses requisitos estão na própria Lei nº 11.101 de 2005. Primeiro, que dessas 4 classes hajam 3, que havendo 3 classes que 2 tenham votado favoravelmente ao plano, ou 2 que uma tenha votado favoravelmente ao plano, e que, na classe que eu tenha negado, no mínimo 1/3 dos titulares tenham votado favoravelmente. Pois bem, presentes esses requisitos, daí sim pode o juiz fazer uso do cram-down e delimitar a aprovação do plano de recuperação judicial e o prosseguimento desse procedimento, mesmo que a contrário senso ao que for delimitado na Assembleia Creditícia.
Conforme nós já relatamos, esse instituto veio para o direito brasileiro a partir do direito norte-americano. Portanto, faz-se necessário um estudo comparado acerca de como funciona esse instituto nos Estados Unidos, onde ele fora originalmente criado e aceito, e aqui no Brasil, onde ele fora adotado pela nossa jurisdição. Pois bem, em sede metodológica, cabe salientar que nós fizemos uso do método de revisão bibliográfica com viés qualitativo, no qual, em relação ao direito brasileiro, além das já mencionadas leis, Lei número 11.101 de 2005 e 14.112 de 2020, fez-se uso também das principais decisões dos órgãos superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, e também da doutrina, tanto a doutrina especializada acerca do tema, a qual nós exemplificamos por meio do volume 1 do curso de Direito Empresarial do professor Marlon Tomazetti, como também de artigos científicos especializados, que nós exemplificamos por meio de um artigo escrito pelo nosso próprio querido orientador, professor Gerson Luiz Carlos Branco, professor titular de Direito Empresarial lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E em relação ao direito norte-americano, onde fora criado o instituto, analisaram-se também decisões jurisprudenciais referentes ao tema, e principalmente o precedente paradigmático que houver instituído, que é o caso In Re MPM Silicons LLC, e também os principais artigos científicos redigidos e publicados pelos professores das principais universidades norte-americanas, dentre os quais os professores Harvey Miller, Linlow Puck e Elizabeth Warren. Verificou-se assim em sede conclusiva que, tanto no direito brasileiro quanto no direito norte-americano, há a necessidade de aprovação de um plano de recuperação judicial, nas palavras do professor Harvey Miller, fair and equitable, ou seja, justo e equitativo, justo e equânime. Todavia, no direito brasileiro, há algumas especificidades que não se coadunam com o direito norte-americano, que é totalmente inviável, haja vista que o direito brasileiro é oriundo da matriz romano-germânica e o direito norte-americano advém da common law. Cabe salientar, inclusive, nesse sentido, que a preferência pelo procedimento de recuperação judicial em relação ao de falência é justamente que, quando não se atinge esse quórum mínimo, o procedimento de recuperação judicial é automaticamente ex officio convolado pelo magistrado em um procedimento de falência. Sendo que esse Instituto do Cram-Down visa, de certa maneira, oferecer uma nova oportunidade à empresa de realmente aprovar esse procedimento, aprovar esse plano e dar seguimento ao procedimento. Todavia, em sede jurisprudencial brasileira, cabe salientar, fazendo uso, justamente como referido antes, da jurisprudência do STJ, que o recurso especial número 1337989 de São Paulo houvera delimitado que, nos procedimentos de recuperação judicial que envolvam o cram-down, o juiz apenas pode mitigar esses requisitos de maneira subsidiária e excepcional. Ou seja, na maior parte dos casos, deve-se seguir o que está expressamente previsto na legislação. E, por fim, em relação ao agravo interno, no agravo em recurso especial número 1632988, também de São Paulo, o STJ definiu que, nos procedimentos de recuperação judicial que envolvam o Instituto do Cram-Down, a aplicação da súmula número 568 do STJ, que permite ao ministro relator, nesses casos, julgar a matéria por meio de decisão monocrática. Dessa forma, professores Bárbara e nosso querido professor lá da Faculdade de Direito da URGS, nós finalizamos a nossa apresentação e agradecemos pela oportunidade que aqui nos foram dispostas. Obrigado. Obrigado, Denis. Olha que momento bacana, né? Colegas de URGS aí, estando aqui conosco na FMP, sempre uma troca, uma riqueza e troca acadêmica muito grande. Parabéns, Denis. Passo a palavra para o prof. Rodrigo. Bom, então, vamos lá, Denis. Denis e Matheus, né, também, que nos assiste aqui, né? O trabalho é final de vocês dois, né? Você está fazendo a comunicação com, inclusive, muita habilidade de sustentação oral, né? A gente nota que já está direcionado, né, à atividade profissional, em certas medidas, mas também valoriza o trabalho de pesquisa já feito. Nesse sentido, bom, entrando agora no conteúdo, né, menos na questão de forma. Vocês assumiram o desafio aí do direito comparado, né, que eu já ressaltei também no trabalho do outro colega, realmente sempre muito difícil. Vocês assumem, inclusive, essa dificuldade específica do direito comparado e enfrentam ela corajosamente, já acho que de maneira apta, de se perguntar quais são as diferenças entre as realidades que vocês estão lidando. Tu mencionaste muito bem a nossa diferença aqui. Uma coisa é um sistema de civil law, outra coisa é um sistema de common law, lidar com um instituto que dá tanto poder para o juiz relativamente.
mas eu queria também particularmente destacar como vocês problematizam, né, o Instituto Cramdown a partir de um viés social da recuperação judicial, que é algo que realmente é uma relativa novidade na doutrina, né? Tipicamente, quando a gente pensa no direito empresarial, tanto de falências quanto da recuperação judicial, ainda a doutrina ela tem mais aquela tendência privatística, né? De não pensar nos efeitos sociais tanto, né? Da importância da recuperação judicial, mas não só da recuperação judicial, mas do direito de cada credor ali também envolvido à intervenção do Estado para garantir, né, a justa e equânime distribuição. Nesse sentido, muito pertinente, inclusive, ao nosso tema, né, do nosso GT, que afinal é direitos transindividuais. E aqui estão muito bem colocados em questão. Então, para te fazer uma pergunta um pouco mais específica, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Tu colocas a questão das especificidades da legislação. Tudo bem, mas como é que as especificidades da legislação, se tratando, elas mudam de fato? Qual é a diferença na hora da aplicação? É mais raro o Cramdown ser aplicado no Brasil ou é tão comum quanto nos Estados Unidos, mas ele é aplicado de maneira diferente? Imagino que deve ser mais raro. A tendência, a partir do recurso especial que vocês nos trouxeram aqui para analisar, é isso. Mas como é que isso muda, vamos dizer, as posições? Como é que essa situação de legislação ela afeta o dia a dia, vamos dizer, dos tribunais? Não sei se já entraram nisso, essa pesquisa, se ela era mais preparando o terreno, mas fica aí a dica já para pesquisa futura, né? Pesquisa boa é essa, que a gente já engata uma outra na sequência. E aí eu também queria te colocar um pouco essa questão, queria saber qual é a opinião de vocês, se nesse caso específico do RESP isso não resulta numa coisa que é até um pouco contra-intuitiva, que a gente normalmente espera que o direito dos Estados Unidos seja mais liberal, enquanto o direito brasileiro ele se socializou mais. Aqui o resultado do RESP, talvez por essa cultura de civil law, e aí eu vou te perguntar se é por isso, ele resulta nessa diferença de que, nesse caso, o direito brasileiro ele aparenta ter uma postura mais liberal, individualista e privatística, né? Que privilegia o direito do credor nem que se destrua, mas ter que chegar num acordo de credores sem intervenção estatal, enquanto o direito americano tem um viés mais social na operação da recuperação judicial, buscando preservar tanto a empresa quanto garantir, né, um equilíbrio aí justo entre os vários tipos diferentes de credores. Sim. Posso? Eu vou aproveitar o complemento porque, no sentido do professor Rodrigo, e aí depois a gente lhe passa a palavra na completude, primeiro, para parabenizar aos colegas que trabalharam conjuntamente, Denis e Matheus, excelente a pesquisa, excelente resumo e muito bem evidenciado todos os pontos da sua fala aqui. Né? Veio ir para dentro da tua fala, acho que foi bem importante esse destaque na concepção basilar da análise do tema, quando a gente está fazendo o direito comparado, estudando, realizando a pesquisa no direito comparado, de pontuar muito bem a diferença entre os sistemas de direito. Né? Isso é um ponto de partida que foi muito bem evidenciado na tua fala. A minha pergunta vem no mesmo sentido de querer ouvir vocês um pouquinho mais, né? Você representando a dupla nesse momento, no sentido de vir replicar esse instituto para dentro do Brasil. Te ouvir um pouquinho mais no sentido de aprimoramento para dentro do Brasil, um pouquinho, acho que vem no sentido de complementação. Eu acho que é mais do mesmo da pergunta, mas a minha estava exatamente formulada nesse sentido. Para te ouvir um pouquinho mais e aproveitar novamente, parabenizo os colegas pela escolha do tema. Sim. Enfim, eu agradeço pelas perguntas, pelos questionamentos. E a gente, então, parte do princípio de que foram feitas três perguntas. A primeira, então, referente à incidência prática desses casos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Pois bem, referente a esse assunto, então, como o Cramdown ele surgiu originalmente nos Estados Unidos, e lá a legislação seria, entre aspas, mais aberta, mais liberal, como o próprio professor citou, a ocorrência da utilização desse instituto nos Estados Unidos é maior do que aqui no Brasil. Até porque aqui essa inovação legislativa ela é mais recente. E não são também todos os juízes que estão habilitados, de certa maneira, a lidar com esse procedimento, que vem esse procedimento todos os dias. Dessa forma, nos Estados Unidos, esse procedimento é utilizado há mais tempo e com maior frequência. Todavia, já partindo para a segunda pergunta, em relação a como a nossa jurisprudência possui esse caráter mais social, mesmo não sendo tão liberal como a jurisprudência Yankee, verifica-se, e aqui eu faço uso das palavras do nosso professor orientador, Gerson Branco, o professor Rodrigo também conhece,
que a jurisprudência no procedimento de recuperação judicial, ela vem no sentido de facilitar a ocorrência desse procedimento. E aqui cabe até uma menção. Se a gente for analisar a letra pura da lei número 11.101 de 2005, é previsto que, para o ingresso, para o início do procedimento de recuperação judicial, há necessidade de se quitar os créditos tributários. Todavia, até o professor mesmo fala em aula, se pagar os créditos tributários, não sobra dinheiro para poder pagar nenhum credor. Então, isso é em sede jurisprudencial. A jurisprudência entende pela não aplicação desse dispositivo da lei número 11.101 de 2005. Isso não tem, sei lá, nenhuma ação pendente de constitucionalidade no Supremo, não tem nada. Mas é uma decisão que os juízes normalmente tomam, que é baseada na jurisprudência e influencia nesses procedimentos. Todavia, também, já partindo daí para a terceira pergunta feita pela professora Bárbara, cabe salientar que no procedimento de recuperação judicial aqui no Brasil, vocês podem ver, nós temos 4 classes de credores: trabalhistas, reais, quirografários e que se classificam como empresa de pequeno porte ou microempresa. Daí parte da pergunta, mas cadê os consumidores? Pois é, os consumidores não fazem parte do procedimento de recuperação judicial. Eles podem avançar diretamente ao patrimônio dos sócios dessa empresa. E, de certa maneira, o próprio patrimônio da empresa por outras formas. Logo, resta basicamente pacificado na nossa legislação, na jurisprudência, na doutrina também, que o procedimento de recuperação judicial ele possui, sim, esse viés social, e que a própria leitura da lei e a própria incidência nos tribunais configura e confirma esse viés social. Justamente, daí aqui a gente faz menção aos dois julgados que foram trazidos na pesquisa, que foi o recurso especial número 1337-989 de São Paulo e o agravo interno no agravo em recurso especial número 163-2988 também de São Paulo, que eles permitem a mitigação, tanto a mitigação dos requisitos do cram-down, que facilita o cram-down materialmente, como também a possibilidade de julgamento a partir de uma decisão monocrática, que formalmente também traz mais celeridade ao processo, que inclusive já é célere conforme a própria letra da lei, já que é previsto o cumprimento em, no máximo, 2, 3 anos, e, enfim, traz mais celeridade ao processo e garante tanto o benfazejo desses interesses sociais, como o próprio, também seria o principal objetivo, o pagamento dos credores. Nenhuma parte sai prejudicada, pelo menos na teoria, em relação a esse processo. Muito obrigado, Denis, parabéns. Mateus, de acordo também? Sim. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na nossa casa, a FMP. Serão sempre muito bem-vindos. Parabéns, particularmente, Denis, pela exposição do trabalho. Parabéns a ambos pela temática. Muito obrigado. Que agradeço.